A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria desse momento, irmãos, estar lendo aqui em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 41. Porém, antes gostaria de tributar a Deus a honra, a glória e o louvor, também a minha gratidão pela sua misericórdia e bondade em nossas vidas. A palavra de Deus, irmãos, Lucas, capítulo 19, versículo 41, diz assim: quando se aproximou Jesus e viu a cidade, guarde-se essa palavrinha, irmão, chorou sobre ela. E disse: se conhecesses ainda hoje o que traz a paz. Mas isto está agora encoberto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão por todos os lados. Também arrasarão a ti e aos teus filhos que estão dentro de teus muros. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Gostaria, irmãos, de dar um tema para esta leitura. As lágrimas do Redentor. As lágrimas do Redentor. O Senhor Jesus, irmãos, pela palavra de Deus, nós vemos que no seu ministério foi aquele que muitas vezes, irmãos, fez com que muitos deixassem de chorar. Isso porque nele estava, irmãos, a manifestação do grande amor de Deus e também o poder para fazer isso. Há muitas razões que nos levam a sofrer, é justamente por não conhecer esse amor e nem este poder. Porque o próprio Senhor Jesus, certa feita, ele usou essa expressão: errais por não conhecer o poder de Deus. E as Escrituras. Errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós também vemos, irmãos, no capítulo 11 de Lucas, quando Jesus chegou próximo do túmulo do seu amigo Lázaro. A Bíblia diz que ele chorou, irmãos, quando olhou para o túmulo. Porque, na verdade, a morte nunca foi o plano de Deus para nossas vidas. A morte não é algo, irmão, natural, não. Jamais podemos entender desta maneira ou pensar desta maneira. A morte, ela veio por conta do pecado. Por conta da desobediência dos nossos primeiros pais, o que se seguiu em diante. Quando nós olhamos para o capítulo 5 de Gênesis, irmãos, é um dos capítulos mais tristes da minha concepção, porque ele mostra ali a miserabilidade da raça humana, a condição, homens que viveram tantos anos, uns 800, outros 900, outros 700, e hoje não passa de 120 anos. Porém, independente disso, irmão, todos eles, diz a Bíblia ali no seu final do versículo, e morreu. Somente com a exceção de Enoque, o que retrata o arrebatamento da igreja, quando Paulo diz que nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, parte B do versículo, lá em Tessalonicenses, quando ele fala do arrebatamento da igreja, que os mortos seriam arrebatados primeiro e nós, diz ele, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, na nuvem, para nos encontrarmos com o Senhor. Aí sim, irmão, vai se cumprir o brado de vitória em que Paulo fala em Coríntios capítulo 15, quando ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Na cruz, o Senhor venceu a morte para nos tirar do terror dela.
Porém, irmãos, este choro que nós acabamos de ler aqui, capítulo 19 de Lucas, versículo 41, já são outra lágrima. Uma lágrima, ela traz consigo, de um lado, a alegria, em momentos de superação, momentos de surpresas agradáveis, tanto do lado do humano como do lado de Deus, divino. Mas também, irmãos, a lágrima revela a dor, revela a desesperança, revela a tristeza, irmãos, e esta lágrima, a lágrima do Redentor, irmãos, ela vai além de qualquer lágrimas que possamos derramar de acordo com a circunstância. Seja ela qual seja, de prosperidade, de alegria ou da perda de um parente. A lágrima do Redentor, irmãos, vai muito além dessa lágrima. Esta lágrima que o Senhor derramou aqui, irmão, porque diz a Bíblia, quando se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela. Jesus, irmãos, entenda bem pelo versículo, Jesus ia ainda entrar na cidade de Jerusalém. E ele já sabia, irmãos, que por mais do que ele já tinha feito e que ele ainda ia realizar dentro e aos olhos dos israelitas, dentro de Jerusalém, a cidade santa, irmãos, ele ia ser renegado, ia sofrer o martírio da cruz. E antes de tudo isso, ele chorou, irmãos. Porque a lágrima do Redentor, irmãos, revela a profundidade quanto ao sofrimento do porvir. Sem uma possível alteração. Tem uma possível alteração. Porque ele diz no versículo 43, pois sobre ti virão dias. Olha só. E toda essa profecia, irmãos, virão dias é um ato, uma palavra profética para o povo naquela época, naquele momento, por conta da perseguição de Tito, quando da destruição de Jerusalém, do templo, irmãos, ia acontecer justamente porque eles iam rejeitar a Cristo. E o Senhor chorou, irmãos, porque mostra a profundidade quanto ao sofrimento que ele já tinha visto, irmãos. Já enxergava, irmãos. Segundo esta lágrima revela a sinceridade do seu amor e da sua misericórdia, irmão. Porque não foram poucas as vezes que Deus revelou o seu amor, tanto através de atos providenciais, mandando os profetas de madrugada para levar o povo de Israel à luz da sua graça e da sua revelação, principalmente quanto ao Messias, porque o escritor de Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, 11, quer dizer, de Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus falou de várias maneiras pelos profetas, mas hoje, neste dias, tem nos falado por meio de Cristo Jesus. A própria vida do Senhor Jesus revelava, irmãos, através dos seus atos de socorro e de compreensão para com todas as classes sociais, irmãos, demonstrava sinceridade, o quanto ele nos ama. A lágrima do Redentor também, irmãos, revelava a irreparabilidade e incredulidade quanto ao sincero propósito de Deus. Deus, ele sempre quis. O pensamento de Deus sempre foi pensamento de paz, amados, queridos irmãos. Porém, o homem sempre foi rejeitar a oferta divina da sua misericórdia e do seu amor. E para encerrar, irmãos, a lágrima do Redentor revelava aqui a verdadeira intenção e vontade de Deus em salvar as suas almas. Porque a Bíblia diz que além desta lágrima, houve outra que não se limitava, não estava nos limites, irmãos, do interesse do povo de Israel. Aquele chorou por Jerusalém e o seu povo. Mas quando da oliveira, do jardim,
Getsemane, irmãos. Diz a Bíblia que lá ele chorou e dele até o suor, irmãos, tamanha angústia da morte. Irmãos, diz que desceu gotas de sangue. Isso tudo, irmãos, foi porque ele nos amou primeiro. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E John ouve, se eu posso falar errado, mas é John, disse que nem mesmo as suas lágrimas, que eram sinceras, não o fizeram desistir de nenhum de nós. Mesmo ele sabendo aqui, irmãos, que seria rejeitado, seria açoitado, seria escarnecido, irmão. Ele não voltou atrás. Ele prosseguiu, irmão. Ele entrou em Jerusalém para que pudesse completar a obra. Isso por amor de nós. E terminando, irmão, em céu, dizendo que na manifestação do Senhor Jesus revela a fidelidade de Deus quanto aos seus propósitos de salvação na sua vida, a fidelidade de Deus quanto ao seu amor diante dos atos que ele realizou. Na morte, irmão, fidelidade de Deus quanto aos seus anseios pelo perdão, para oferecer perdão ao pecador, irmãos. E na ressurreição revela a sua fidelidade de Deus quanto ao seu anseio de proporcionar para mim e para você a condição da justificação e a certeza da vida eterna. Que os irmãos possam descansar com esta palavra, cada um de nós, possamos valorizar estas lágrimas, que não foram só por Jerusalém e o povo judeu, mas se estendeu também cada um de nós, quando ele disse: Pai, se não for possível passar de mim esse cálice, faça-se a sua vontade. Amém? Que Deus nos abençoe por amor do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu agradeço essa oportunidade, irmãos, em nome de Jesus.